cumprimentar o excelentíssimo senhor Ricardo Adriano Sás, digníssimo presidente da Câmara de Vereadores de União da Vitória, agradecer pelo espaço e, ao cumprimentá-lo, estendo minhas saudações aos demais vereadores aqui presentes. Cumprimento minhas colegas, professoras, professores, funcionários, funcionárias de escola, servidores públicos e toda a comunidade aqui presente. Meu nome é Luciane, eu sou professora da Educação Básica da Rede Municipal e Estadual de Ensino e hoje estou aqui para falar do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Este fundo ele foi criado em janeiro de 2007 para substituir o Fundef, que atendia apenas o ensino fundamental. Este fundo tem vigência até dezembro de 2020. E ele é o principal mecanismo de financiamento da educação básica no Brasil. Eu gostaria de destacar aqui alguns números para dimensionar a importância do Fundeb para a educação básica. Em 2019, o Fundeb movimentará 156 bilhões em todo o Brasil. Hoje, no Brasil, temos quase 49 milhões de alunos matriculados na educação básica pública. Em 2019, a complementação da União, que é hoje 10% do fundo, será de cerca de 14 bilhões. O Fundeb ele corresponde a 63% dos recursos para o financiamento da educação básica. Muitas prefeituras, especialmente as de pequenas cidades, de cidades rurais, dependem do Fundeb para manter a educação básica, porque a arrecadação do município não daria sozinha conta de manter todo o sistema educacional. Em cerca de 1.000 municípios brasileiros, o Fundeb garante pelo menos 80% dos investimentos. Aqui em União da Vitória, no ano de 2018, foi recebida em transferências de recursos do Fundeb o valor de quase 24 milhões de reais. Ocorre que esse fundo não é permanente e, como já citado, sua vigência está chegando ao fim. Caso não seja renovado, muitas prefeituras e, consequentemente, escolas ficarão sem recursos para a manutenção da educação básica. Também é importante destacar que a legislação que regulamenta o Fundeb prevê a criação de um conselho de acompanhamento e controle social em todos os municípios e estados. Portanto, o fim do Fundeb implica também no fim do controle social dos investimentos realizados em educação básica. Hoje, nós temos duas propostas de emenda constitucional tramitando no Senado e uma proposta na Câmara de Deputados. Em julho desse ano, houve um acordo no Senado para acelerar a tramitação do Fundeb após o entendimento de que o processo está mais avançado na Câmara. Então, esperamos que os deputados votem a PEC do Fundeb, enquanto o Senado será a casa revisora deste texto, para depois votar a proposta. A PEC que está na Câmara, número 15 de 2015, ganhou um substitutivo proposto pela deputada professora Dorinha. Esse substitutivo vai passar por debate e votação na comissão especial e no plenário da Câmara, e depois será enviado ao Senado. Nesse processo, pode sofrer alterações, obviamente, mas entre os principais pontos do texto estão: transforma o Fundeb em um mecanismo de financiamento permanente da educação básica, ou seja, não vai fazer parte da Constituição Federal sem tempo para acabar.
aumenta para 15% a complementação mínima da União, lembrando que hoje é 10%, passa para 15% no primeiro ano de vigência e prevê aumento progressivo de 2,5% ao ano até chegar a 40% em 2031. Vemos aqui que é um programa que é uma política de Estado, que vai passar por vários governos. Atualmente, a União tem se limitado a 10% do valor do fundo, sendo que a complementação atinge apenas 9 estados. Se o Fundeb for renovado, com mais recursos alocados, chegando a 40%, serão 26 estados que receberão a complementação. A PEC ela também adota o valor aluno-ano total como referência de cálculo para a distribuição de recursos da complementação da União na faixa acima de 10%. Tal valor, aluno-ano, leva em conta toda a arrecadação do município ou do Estado para definir quais estão aptos a receber a complementação. Atualmente, o Fundeb ele é usado para pagar a folha dos professores, dos profissionais da educação. O mínimo que deve ser investido na folha é 60%. A PEC, ou seja, o substitutivo, propõe o aumento de 60% para 70% o aumento destinado para o pagamento de profissionais do magistério. Após a divulgação do relatório da deputada Dorinha, o MEC já se pronunciou. O ministro da Educação, numa entrevista coletiva, defendeu que a participação passe dos atuais 10% para, no máximo, 15%, sendo 1% a cada ano. A área econômica do governo também já se pronunciou e disse que essa proposta vai causar um impacto negativo sobre as contas públicas. Em contrapartida, todas as instituições que representam os educadores, a exemplo do CONSED, que é o Conselho Nacional de Secretários de Educação, anunciou apoio ao substitutivo, defendendo que a participação da União chegue, assim, a 40%. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, entidade a qual a APP Sindicato é filiada, também apoia o substituto com algumas alterações. Obviamente, apoia a complementação da União em 40%, mas entende que alguns pontos da proposta devem ser revistos, como, por exemplo, os critérios para repasse dos percentuais do ICMS municipal não devem, ao ver da CNTE, ser pautados pela meritocracia, ou seja, os repasses não devem estar atrelados ao rendimento, aos dados que municípios e estados apresentem, e sim devem estar atrelados ao nível socioeconômico dos educandos dos municípios. Para tanto, a CNTE lançou o Dia Nacional de Mobilização em defesa do Fundeb permanente e com mais recursos da União, o dia 27 de novembro, quarta-feira agora. Estará acontecendo em todo o Brasil mobilizações a favor do Fundeb. Portanto, peço que os senhores vereadores, senhora vereadora, educadores e educadoras, estudantes, sindicalistas e demais lideranças participem dessa mobilização, realizando reuniões com a comunidade, levando esse assunto às mais diversas rodas de conversa, associação de municípios, secretários de educação, deputados, senadores, para apresentar a defesa do Fundeb permanente e com mais recursos da União. Eu quero aproveitar a oportunidade para destacar que os salários dos aposentados não saem desse fundo.
nós, servidores públicos municipais e estaduais, temos um fundo de previdência próprio. E, neste momento, estamos sofrendo um grande ataque do governo do Estado do Paraná, que encaminhou à Assembleia Legislativa 2 projetos de lei e uma proposta de emenda constitucional que impactam negativamente a vida de todos os servidores públicos. Destaco aqui alguns pontos que prejudicam os servidores. Aumento da idade mínima de 62 anos para mulheres e 65 para homens, aumento do tempo de contribuição, aumento na alíquota de contribuição para os servidores, passando de 11% a 14%, redução no valor da aposentadoria para quem ingressou após 31 de dezembro de 2003, obtido a partir de 60% de todas as remunerações, mais 2% por ano até o limite de 20 anos. Serão 40 anos de contribuição. Possibilidade do fim da aposentadoria especial para diretores e pedagogos. Os servidores aposentados passarão a contribuir com 14% sobre os valores recebidos acima de 2 salários mínimos nacional, sem reajuste para aposentados que ingressaram no Estado após 2004. Para finalizar, eu peço o apoio dos senhores vereadores novamente e de todos os presentes aqui para enfrentarmos esse tempo que estamos vivendo de ataques sistemáticos aos serviços públicos, aos servidores públicos, sobretudo aos educadores. Os educadores que lutam diariamente, defendem e fazem acontecer uma educação pública de qualidade em todas as nossas escolas. Educação essa que contribui com a formação de milhares de crianças e jovens que muitas vezes possuem somente a escola como espaço de acesso à reflexão filosófica, à criação artística e à produção científica. Agradeço novamente ao senhor Ricardo Adriano Sass pelo espaço, agradeço aos presentes que, vendo o convite, né, vieram prestigiar aqui e apoiar a nossa fala. Muito obrigada.